tradicional nas comissões, passou agora na Comissão do Trabalho e do Serviço Público e está indo para a Comissão de Finanças e Tributação, para em seguida ir para a Comissão de Constituição e Justiça, né? E a gente tem que acompanhar muito de perto essa tramitação, tá? Até que ponto o governo tem interesse no curto prazo na tramitação desse projeto, já que há sim, né, o risco de perdas de receita no curto prazo, né, e é uma alta perda de receitas, tá certo? E o governo pode criar, durante o trâmite desse projeto, mecanismo para que ele faça os aportes posteriormente. E aí, né, como a gente estava discutindo, né, seria um absurdo, né, porque hoje nós temos, onde estão as contribuições do papel no nosso fundo do servidor público? Cadê que nunca houve, né? E quem teve a curiosidade de dar uma olhada com mais atenção no PL 1992, né, ele tem regras diversas para aquele que vai fazer a opção, né? Aqueles que entrarem após a regulamentação, né, obrigatoriamente entrarão no fundo complementar. Mas ele faz a opção do percentual. Né? Da forma como está hoje o PL, ele pode optar por uma alíquota, por exemplo, de 4,5%, 7% ou superior a 7,5%. Se a opção do servidor for inferior a 7,5%, até o teto de 7,5%, a União tem que fazer um aporte no mesmo percentual. Ou seja, se o servidor optar por exemplo, pagar 5% para o fundo complementar, a União entra com 5%. Se ele optar por 9%, 11%, ele pode optar por esse valor, a União só complementa com 7,5%. É isso que está hoje no projeto de lei. Então, essa indicação do sistema de previdência que está no PL 1992 vai obrigar um controle individual. Ou seja, cada servidor vai ter a sua carteira individual dentro daquele fundo, porque eu, como auditor, posso optar por 5 e aquele Lúcio pode optar por 11. E aí, como é que a gente vai fazer esse controle depois do pagamento do benefício? Então, você vai ter um controle individualizado. Por isso que o PL, de forma inconstitucional, está colocando lá, em um dos seus parágrafos, que o fundo de pensões de natureza privada não é inconstitucional porque a emenda que criou o fundo de pensão diz que ele tem que ser de natureza pública. Mas eles estão colocando de natureza privada para permitir que você faça a capitalização individualizada, que é da natureza privada. Eu acho que o grande problema mesmo do PL 1992 é a quebra desse pacto interno entre as diversas relações de servidores públicos. E isso vai destruir o serviço público. E não vai demorar muito pelas contas aqui do João Abreu. Em 5 anos nós teremos várias categorias competindo pelos recursos públicos em função da sua previdência ser pública, meia privada ou totalmente privada. É isso que nós vamos enfrentar em relação ao PL 1992. A questão dos fundos de pensão, o colega Antônio Vitor falou um pouco aqui, Previ e Petros e etc. Né? Nós precisamos botar, eu falei aqui de manhã, precisamos botar o dedo na ferida, né, dos sindicatos que têm interesse, né, sindicalistas profissionais que têm interesse em administrar fundos de pensão e por isso não enfrentam a questão do fundo. Tá certo? Os juízes, em vez de enfrentar a questão do mérito do PL 1992, querem apresentar uma emenda para que o fundo de pensão complementar dos juízes seja administrado pelos juízes. Né? Daqui a pouco nós apresentaremos uma emenda para que o fundo complementar dos auditores seja administrado pelos auditores. O fundo complementar dos servidores do Ministério da Educação seja administrado pelo sindicato. E vamos criar, de novo, né, a elite dos sindicalistas administradores do fundo de pensão. Tá? A questão hoje do fundo de pensão, não vou entrar em detalhes, porque eu não sou especialista em fundo de pensão, agora que eu estou começando a estudar, mas eu comecei a perceber o que está por trás disso, né? E mais uma vez, estamos mesmo sempre estivemos diante dessa luta, da dicotomia da luta entre o capital e o trabalho. Estive no evento aqui no Rio de Janeiro, no início de 2010, em fevereiro, se eu não me engano, na Fundação Getúlio Vargas, sobre as Olimpíadas no Rio de Janeiro. Né? O evento, patrocinado pelas empreiteiras, né, OAS, Odebrecht, etc., né? Eu só
fiquei sabendo depois que eu estava no evento, fui convidado para falar sobre quais são os incentivos fiscais que existiriam no campo de investimentos em infraestrutura. Então, eu fui lá só relatar o que existia praticamente hoje em termos de incentivos fiscais do PAC. Mas o que foi interessante é que naquele evento, que a discussão era como que nós vamos financiar as Olimpíadas no Rio de Janeiro, né? Naquele evento, depois nos almoços lá com os patrocinadores e com os organizadores do evento, a Fundação Getúlio Vargas, eu comecei a descobrir coisas que eu não sabia. Por exemplo, que os donos do metrô do Rio de Janeiro são 2 construtoras e 2 fundos de pensão. Né? Os donos da linha amarela, né, são 2 fundos de pensão e 2 construtoras. Né? A discussão que foi feita lá é que precisava privatizar o aeroporto do Galeão. Né? Então eles foram conversar com os fundos de pensão. Mas a coisa mais interessante que surgiu nesse seminário foi o seguinte: um representante do governo disse que não haveria problema de financiamento da Vila Olímpica no Rio de Janeiro. Né? E aí foi um representante da Caixa Econômica Federal e disse: o governo já decidiu, né? A Vila Olímpica vai custar 600 milhões de dólares para ficar ali na Barra, né? E vai ser, daqui uns 600 milhões de dólares, a Caixa Econômica vai colocar à disposição, né? Então a linha de crédito já está à disposição para construir a Vila Olímpica. Aí um dos representantes de uma dessas construtoras foi ao microfone e disse: isso não adianta nada. Quem vai tomar esse dinheiro emprestado e vai assumir o risco desse empréstimo? A Caixa Econômica só colocou à disposição. Nós, construtores, vamos assumir esse risco? Qual é o incorporador no Rio de Janeiro que vai assumir o risco de investir, pegar esses 500 milhões, construir a Vila Olímpica para daqui a 7 anos, isso era 2010, para daqui a 6 anos ser utilizado nas Olimpíadas, para depois ser reformado, para depois ser vendido os imóveis. Né? E aí alguém foi lá e disse assim: não, a gente tem uma solução. A solução é: precisamos alterar a legislação que limita as aplicações do fundo imobiliário. E aí a Previ, que está aqui, a Petro, que está aqui, vai poder assumir o risco para a gente. Foi dito isso também. Então hoje os fundos de pensão, tá, são os colchões de risco, de minimização de risco do grande capital. E aí as grandes construtoras passam a ser apenas a prestadora de serviço certo. Eu gostaria de montar uma construtora assim. Tá? Eu chego lá e digo o seguinte: ó, já tem o contrato, já tem quem vai financiar, já tem para quem eu vou vender, eu só vou construir. Rapaz, é o melhor negócio do mundo, eu quero ser capitalista aqui nesse país. Tá certo? E aí com a parte ainda de financiamento do BNDES nas estruturas e na parte de desoneração com isenções e etc. Então só para dar um panorama mais amplo. PEC 555, de novo, a gente precisa trazer essa discussão. Como eu disse aqui de manhã, né, a contribuição dos inativos foi vendida para as novas gerações, né, na linha de que previdência social custa caro, né, então está quebrada. Então vocês é que estão pagando para aqueles velhinhos ali, por que não vão botar isso para pagar uma parte? Tá certo? Eu ouvi comentários absurdos na época. Né? Eu vi um representante do governo falar assim: tem que acabar com essa previdência pública do servidor público, que a gente fica financiando velhinha para ir para a Europa. O representante do governo dizendo isso. É esse tipo de discussão que foi colocado para as novas gerações. Né? Não sabe o que é viver num lugar de insegurança social. A PEC 270 veio absurdo. Não a PEC, mas o que ela tenta reverter é um absurdo, né, da aposentadoria por invalidez de forma proporcional e não integral. É uma coisa que beira a crueldade, na verdade. Né? Beira a crueldade. Então, o que eu quero deixar aqui para não me estender mais é o que a gente precisa, né, como instituição, como sindicato, como associações, aqui nós temos a FIPEG, a FIP, etc., é mudar a correlação de forças que existe hoje no Congresso Nacional através de mobilização da sociedade. É esse o caminho que a gente precisa. Quando a gente conseguir mudar essa correlação de forças, é com educação fiscal, é com educação previdenciária, é mostrando que previdência social não é custo, tá? Previdência social é segurança social, tá certo? É coesão social. Esse país com esse nível de desigualdade, se não tivesse a previdência social, a gente viveria uma guerra civil. Tá certo? Por mais que
Primeiro, conscientizar a sociedade. Temos um papel fundamental nisso como auditores fiscais, porque nós conhecemos, como disse aqui o Luiz aqui, né? Nós fizemos parte da montagem desse sistema de seguridade social. Estamos nisso pelo menos há 80 anos. Nós construímos isso. Sabemos o que foi a luta para construir. Sabemos aonde estão as deficiências e podemos contribuir para melhorar onde estiver. Mas também sabemos onde estão os discursos vazios, né? É que você tenta desmontar alguns dos pilares para destruir esse castelo todo que foi construído com muito sacrifício, né? Que, felizmente, para um país como o nosso, pacífico, não foi a custa de muito sangue, né? Embora muitos tenham morrido. Então, eu acho que o que a gente precisa fazer, como sociedade organizada nos sindicatos, nas associações, na instituição da Receita Federal, é fazer uma educação previdenciária. Mostrar o que significa o sistema previdenciário, que ele não é custo. Não podemos olhar o sistema previdenciário apenas pelo lado das despesas. Temos que saber o que ele significa como resultado. Eu acho que isso que a gente precisa fazer, e o papel do sindicato, o papel das associações, o papel do servidor público é fundamental. Nós não podemos ter vergonha. Eu já ouvi servidor público dizer, realmente meu salário, minha aposentadoria é muito maior do que o INSS e tal. Peraí, você pagou ou não pagou por isso? A contribuição foi pelo teto ou não? Qualquer mudança no sistema previdenciário, se você for aceitar discutir, a primeira coisa é discutir a partir daqui. Mas desde que esse discutir a partir daqui não desmonte, né, toda a estrutura que foi construída nos 80 anos de construção da Previdência Social brasileira.